Ela educou 4 filhos nas 2 expedições de volta ao mundo da família Schurman. Transformou seu hobby de escrever em profissão e coordena o planejamento dos projetos da família na área educacional e ainda ministra palestras empresariais. Não é à toa que o seu apelido é Formiga, não é mesmo, Heloísa? Formiga, mas não é porque eu gosto de doce, é porque eu estou sempre em movimento. Está sempre pensando no próximo projeto e não para de trabalhar um minuto. É assim sua vida? Exatamente, assim é minha vida. Velejo, navego, não só ajudo em todos os momentos de navegação, estou escrevendo livro agora da expedição, então a minha vida, dando palestra também, é muito ocupada, por isso que me chamam de Formiga. Mas assim, você escreve embarcada, claro, em que momento? Na hora de dormir? Porque durante o dia você tem 1000 tarefas, né? No barco, Na navegação, enquanto está no meu turno, nós fazemos turnos de 4 horas, cada grupo de tripulantes. E quando eu estou no meu turno, eu aproveito que, como eu faço um turno com meu filho e aí o outro tripulante, eu dou uma fugidinha para poder escrever. Então, eu aproveito essa hora. E também no momento, quando você falou assim, antes de dormir, eu sento lá e escrevo. E lê também? Gosta de ler? Muito. O seu passatempo embarcada qual é? Ler e escutar música, eu adoro. Que música você gosta de escutar? Todos os tipos. É porque como eu cresci com os meus filhos e nessa essa expedição eu estava com meu neto, né, com 23 anos, então desde hip hop, bossa nova, MPB4, samba. Toca de tudo no barco. Tudo, de tudo. Eu aprendi a escutar de tudo. Como é que foi, quando você tinha 30 anos, mais ou menos, essa decisão de abandonar a terra e cair no mar? Olha, começou isso quando o Vilfredo e eu tivemos nosso segundo filho, o David, e ganhamos uma passagem da minha mãe para passarmos uma semana numa ilha de Caribe, em São Tomás. E mamãe ficou com as crianças, nós tínhamos o Pierre e o David. E ela disse, não, vocês trabalharam muito esse ano, então aproveitam uma segunda lua de mel. E fomos para o Caribe, ficamos lá assim uma semana passeando e um dia vimos um barco passar. E estava escrito lá, passeio de barco. Aí Vilfredo e eu disse, vamos dar uma volta de barco? E eu falei para ele, eu sou carioca, e quando eu morava ali na praia de Ipanema, eu olhava do arpoador os barcos, os navios sumindo no horizonte, e eu dizia assim, para onde será que eles vão? O que será que tem do outro lado do mundo? Aí o Vilfredo se animou e disse assim, então vamos. Gente, quando nós pisamos o pé no barco para velejar, foi assim como que um canto da sereia. Já foi num veleiro? Já foi num veleiro? Já foi no veleiro. Eles colocaram a vela para cima e aquele barulhinho só do barco navegando, com as ondas batendo no casco, eu digo que eu me apaixonei outra vez. Não só eu sou apaixonada pelo Vilfredo, mas eu me apaixonei junto com ele pelo mar. E foi assim que tudo começou. Meu Deus, e aí vocês voltaram para o Brasil, encantados com a ideia, mas daí a morar num barco tem um caminho, né? Tem um convencimento da família, porque eu imagino que você deve ter ouvido, você é maluca, vocês são loucos, isso vocês devem ter ouvido muito, não? Muito e até hoje, né? Inclusive foi no último dia, o Vilfredo falou assim, um dia nós vamos voltar aqui com o nosso próprio barco. E daquele dia até nós sairmos com o nosso veleiro, foram 10 anos de preparação. Aí nasceu o terceiro filho, a gente já tinha a tripulação completa. E tinha uma idade também que nós queríamos sair com os nossos filhos. Uma idade mínima, assim? Não sair com criança muito pequena, né? Então, nós esperamos, marcamos a data do dia que o David fizesse 10 anos, nós íamos sair. O Pierre com 15 e o Wilhelm com 7 anos. E foi aí 10 anos de preparação, de estudar navegação, de aprender, comprar o primeiro barco. Era um barco de 18 metros, sem motor. Então, nós aprendemos a velejar, assim, de momentos de tensão, quando o barco fazia assim, inclinava para um lado, para o outro, eu achava que eu ia cair na água e morrer afogada. Eu digo, porque daquela imagem maravilhosa que você me descreveu, do barulhinho do vento, do barco indo calmamente, vai para um filme de terror, de repente, né? Porque vem uma onda enorme, você lá no meio, começando a navegar, isso deve ter te assustado em algum momento, não? Assustava, mas ao mesmo tempo,
tempo ficava fascinada, porque, sabe assim, está em contato direto com a natureza. E desde pequeno nós levamos os meninos. Diz o nosso filho David que nós fizemos uma lavagem cerebral, né? Mas começou a gente a planejar, botarmos as cartas na mesa, os atlas, onde que a gente vai, o que que a gente vai fazer, que países a gente quer conhecer. Vocês começaram bem calmamente, foram para um lugar bem pertinho. Bem pertinho. Nós começamos quando nós saímos, depois de 10 anos, que já tínhamos comprado o nosso terceiro barco, nós saímos e fomos a apenas uns 40 quilômetros da ilha de Florianópolis, porque nós estávamos programados de subir toda a costa do Brasil. Mas fomos devagarzinho, por quê? Uma coisa assim, nós passamos férias, fins de semana no barco com as crianças, mas uma coisa é você se mudar de uma casa para dentro de um barco. Então, primeiro o desapego, né? Você tem que deixar todas as suas roupas, as crianças, todos os brinquedos, não tinha mais bicicleta, então só podia levar o que cabia dentro da cabine. E chegou um momento que eles tinham um disco voador e disse, pode levar o disco voador? Eu digo, bom, não vai caber. Não, a gente dorme com ele no pé da cama. Que foi a solução que as crianças encontraram. Então, você se desapega. Todas as minhas blusas, roupas, chamei minha sobrinha e disse, ó, escolhe e levam. Eu só vou poder levar pouca coisa. O armário do barco é desse tamanho por desse tamanho. Pois é, tudo tão pequenininho, mesmo que seja um grande barco, é muito menor. A proporção toda de uma casa no mar é completamente diferente de uma proporção numa casa em terra. Mas, ainda assim, quando você estava se desligando e embarcando, você tinha certeza absoluta que ali você ia continuar, que você não ia voltar? Olha, nós nos propusemos assim, vamos passar um ano na costa do Brasil. Se nós chegarmos a Fortaleza e nós descobrimos que não é isso que nós queremos, nós voltamos. Mas eu tinha, assim, uma certeza no meu coração que era essa vida que eu queria, essa vida de estar no mar, de descobrir novos horizontes. Era isso que, desde pequenininho, eu sonhava. Então, foi para aí que nós fomos o nosso rumo. Você não fica enjoada de estar em terra? Você vai me responder daqui a pouco, depois dos comerciais. Não sai daí que eu já volto com mais Face a Face. Voltamos ao Face a Face com a velejadora e escritora Heloísa Schurman. Essa família que o Brasil aprendeu a admirar, a gostar. Num primeiro momento, parece que foi hoje. Eu me lembro da primeira reportagem de vocês, indo para o mar com a família inteira. Se eu não me engano, era com os 3 filhos. Os 3 filhos. E eu achei aquilo tudo uma loucura. E minha mãe achou tudo uma loucura e a gente estava vendo juntas, mas aquilo me interessou profundamente, porque é uma atitude que mexe com todos nós. Porque a gente que vive em terra, vive reclamando do trânsito, reclama que está cansado, reclama disso, reclama da poluição, reclama, não vê a hora de escapar no final de semana, não é ir para um paraíso. De repente vocês têm tudo isso na vida, no dia a dia. Mas voltando, você fica enjoada quando está em terra? Olha, um pouquinho. Sempre assim que pega esse trânsito, né? Quando tem que tomar um avião, assim, a vontade de estar logo de volta no mar. Mas a gente sabe que é só temporário. E seus filhos? Uma coisa era a certeza de vocês. Outra coisa, e eu acho que uma responsabilidade grande, é escolher meio que o futuro dessas crianças. Porque ela não tinha muita opção, era o mar e o mar. Né? Vocês deveriam, claro, dar a opção de voltar o tempo inteiro para as crianças, eu imagino, ou isso não passava pela tua cabeça? Não, não passava na nossa cabeça. Porque como eles cresceram vivendo essa experiência, imagina, fala para uma criança assim, um dia nós vamos morar no mar, explorar ilhas onde tiveram piratas, conhecer novas praias, lugares... Você, quando chega o dia, eles assim, puxa, até que fim chegou o dia que nós vamos. Sim, mas depois do terceiro balanço, do terceiro dia, aí dá um enjoo, porque esse processo a gente tem que passar por ele para administrar. Não dá uma vontade louca de correr para a terra? Olha, eu tenho essa vantagem, eu digo assim, que é um privilégio, eu nunca enjoei. Então, eu sou uma dessas assim, que caiu dentro do barco, eu me considero meio como um patinho feio. Fora do barco, quase eu não sei nem andar. E depois eu entrei no barco, eu virei um cisne, saí para navegar. Mas as crianças enjoavam? Enjoavam, mas eles foram também aprendendo a administrar. Nós demos a opção, minha mãe falou, olha, eu vou ficar aqui em Florianópolis, na casa, se vocês quiserem voltar, vovó cuida de vocês.
ninguém escolheu esse momento. Então, eu acredito que como a gente já vinha unido nesse sonho, eles saíram com essa vontade de poder desbravar os oceanos e mergulhar, e caminhar, e fazer, sabe, descobertas. Então, eu acho que isso foi o ponto que uniu, né, nossa família em comum, não só o mar, e não é que eles não eram só passageiros no barco, eles tinham atividades também, eles tinham que ajudar a manobrar as velas, eles tinham as suas funções e, além do que, estudar, né? Então, isso que eu ia perguntar, como é que foi o estudo das crianças no barco? Como é que era esse processo? Como você falou, a responsabilidade era enorme. Eu digo que eu saí daqui com 2 tijolos nos ombros. Eu disse, e agora? Eu sou responsável pela educação dos meus filhos, né? Então, isso pesou meus ombros muito. Imagina. Na época, não havia nenhum estudo à distância pela legislação brasileira. Você não tira os filhos dos colégios, você não é permitido, mas como eles saíam do país, nós saímos com uma programação com uma escola brasileira que preparou para a gente ensinar durante 1 ano. E depois, quando Você levou apostilas para dentro do barco? Eu levei uma enciclopédia desse tamanho debaixo da cama, você não tem ideia. Menos roupa e mais livros. E com o tempo, nós fomos vendo que a leitura passou a ser a parte mais importante da vida deles, de pesquisa, de ler, de aprender. E também, aos poucos, nós fomos vendo que eles se interessavam, não era só a geografia que estava colocada nos cadernos, era a geografia ao vivo, né? Então, isso é uma montanha, um lago, um rio, um istmo, a península, a Bahia, e todas as matérias assim. Então, quando passamos na costa do Brasil, a história em Cabralha, do descobrimento do Brasil, e aí nós fomos aprendendo, eu junto, aprendendo a ensinar para eles um pouco de todas aquelas matérias, ciências também. Então, aos pouquinhos, eu fui descobrindo que eu não tinha que ensinar para eles, eu tinha que ensinar para eles a fome do saber. Então, assim, por que o céu é azul? Vamos descobrir junto por que o céu é azul. Apanha aí. Hoje seria tão fácil, né? Mas apanha aí um dicionário e uma enciclopédia e vamos estudar. Então, quando nós chegamos no Caribe, nós descobrimos que todos os pais que tinham filhos pequenos estudavam por uma escola que era uma escola americana que tem mais de 100 anos de tradição. E nós escrevemos para a escola, eles fizeram os testes e foram admitidos na escola. E aí eu fiquei mais aliviada. Foi muito bom o ensino deles. E quando nós paramos em algum lugar, mais do que 1 mês, nós colocamos eles na escola. Então, quando chegou uma época que nós paramos, por exemplo, em Tonga, os meninos foram para a escola e o uniforme oficial era saia. Tipo de sarong. Essa vida que vocês levam e que você proporcionou para os filhos é uma coisa, é um presente de Deus, é um presente muito especial, porque é tão fora da nossa realidade que você está contando, eu fico tentando me colocar nessa situação com o meu filho, por exemplo, o quanto eu gostaria de dar essas oportunidades para o meu filho, porque eu imagino que você criou pessoas muito diferentes, sensíveis, que veem os problemas do mundo com outros olhos. Exatamente. E assim, o contato com os povos. Então, eles iam brincar com as crianças de todas as ilhas, de todas as raças, de todas as maneiras. E era essa interação deles com as outras crianças, com os outros jovens, à medida que eles cresciam, que enriqueceu, eu acho, essa parte que você fala, esse relacionamento humano. Então, não havia para eles... a diferença, né? Não, porque é um país mais, talvez, primitivo. Não existe primitivo. Né? Num dos livros dizia assim, as pessoas que não têm água potável e que não têm luz elétrica são primitivos. E paramos numa ilha em que eles eram super felizes, faziam com coco, faziam fogo para cozinhar e pescavam o seu peixe e buscavam coco para beber. Eles diziam assim, como que eles podem ser primitivos? Né? Então, a ideia deles, o conceito deles mudou bastante. Claro. E eu acredito que sim, eu acredito que eles se tornaram pessoas que são hoje ainda comentei isso, por essa experiência. E o fato, né? Eu sei que é difícil, né? Mãe está sempre perto do filho, mas nós vivemos em família. Então, o Pierre ficou 3 anos, depois... Mas é bem juntinho mesmo, bem juntinho mesmo, não tem como. E assim, a disciplina, o saber obedecer,
Qual o pai, qual a mãe que vai dormir sabendo que o seu filho de 10, 12 anos, os dois faziam o turno junto, estão lá olhando para ver se não vem um navio, se o barco está no rumo certo, que a gente não vai bater numa pedra. É muita ousadia, né? Não é? É muita ousadia, mas é muito bom poder ouvir e saber que as pessoas podem ser assim. É uma questão de escolha e está na mão de qualquer um de nós. Exatamente. Basta querer, botar em prática, ter foco, se dedicar, que você consegue fazer. Agora, você está falando só das maravilhas? Com certeza, deve ter um lado que não é tão gostoso assim. Eu queria ouvir um pouquinho, resumidamente, claro, dos problemas de uma vida no mar. Olha, os problemas da vida no mar, o primeiro é você estar preparado para uma tempestade. E nós pegamos uma tempestade horrível Aquelas na Nova Zelândia. inesquecíveis, daquelas... Nós desmastreamos, os mastros caíram do barco, tínhamos uma boa previsão, depois de 3 dias, quem vai ao mar é para se molhar, não havia como fugir, como nós recebemos o aviso do 3º dia, e a previsão era pior do que eles haviam falado. E foi uma tempestade com ondas de mais de 10 metros e ficou subiu assim o mar. Numa situação muito grande. dessa, vocês ficam aonde? Dentro do barco. Dentro do barco. E agarrado um no outro. Assim, agora reza. Não, deitado na cama com o travesseiro esperando, né, um barco melhorar. E quando a tempestade aconteceu, um dos nossos, chama Stai, que segura o mastro, não tinha sido bem colocado no estaleiro, arrebentou e com isso os mastros caíram. Essa foi a pior situação que nós passamos na nossa vida. Você sentiu medo? Senti, obviamente, eu senti medo e nós estávamos assim, há 3 dias de onde nós saímos da Nova Zelândia e nós demoramos 10 dias para voltar, porque nós tivemos que voltar a motor e foi uma tempestade atrás da outra. Lógico que eu senti medo. Você achou que o barco pudesse quebrar no meio? Não. O barco é um barco de aço, é um barco forte. Eu não tinha medo Titanic do barco. Não era de aço, não era forte, não era todo... Também. Mas é que eu não tinha medo disso. Eu tinha medo, assim, de que o meu filho caísse dentro d'água. E eu tinha medo porque eu estava levando um filho de uma outra pessoa. Meu Deus. Porque como o David ficou na Nova Zelândia estudando, a família que o acomodou lá, que o hospedou, disse, ok, eu fico com o seu filho, mas você leva o meu filho para velejar. Nós trocamos de filho. Então, minha grande preocupação, meu medo era com esse outro menino. Ai, só de você estar me contando, está me dando um arrepio aqui nas costas. Olha, eu vou para os comerciais e já volto com mais histórias da nossa querida velejadora e escritora Heloísa Schurman. Voltamos ao Face a Face com a velejadora e escritora Heloísa Schurman. Heloísa, a gente estava falando desse processo da demora dessa tempestade horrível que vocês pegaram, que talvez tenha sido a pior de todas da tua história. A pior de todas que nós pegamos até hoje. E no processo demoramos 12 dias para voltar à Nova Zelândia. E como eu digo, nada seria por acaso, na vida nada acontece por acaso. E foi ao voltar para a Nova Zelândia que nós conhecemos um casal, o Robert, que é neozelandês, a Gianna, que é brasileira, que eram os pais de Cat, que veio a ser a nossa filha. Então, nós tínhamos que ter tido essa tempestade para nos trazer de volta à Nova Zelândia. E essa Cat na vida de vocês e na minha vida e na vida dos brasileiros, porque a gente acompanhou o drama, a alegria, a angústia e a volta por cima de tudo isso e a lição de vida que fica. Ela, com certeza, marcou profundamente a vida de vocês. Eu acho que a família Schurman é uma antes da Cat e uma depois da Cat. Ela embarcou com quantos anos? Ela tinha 5 anos quando ela fez a segunda volta ao mundo conosco. Nós a adotamos quando ela tinha 3 anos, depois do falecimento da mãe, e o pai, que já estava muito doente com HIV, nos deu, eu digo assim, que o mar nos presenteou uma filha, e nós ganhamos a nossa sereia, a nossa princesa. E muito corajosa, muito animada com a vida. Eu acho que a sede dela de viver, não sei se ela sabia que o tempo dela seria tão curto, mas que mudou a nossa vida de uma maneira, assim, incrível. Sem dúvida. Vocês ainda estão no mesmo barco. O veleiro, que foi quando nós projetamos... Eu falo barco porque é uma ignorância ímpar, né? Não posso chamar um veleiro de barco? Pode chamar. Então tá bom. Então no veleiro, no barco. E quando nós decidimos colocar um nome no barco,
assim, reunidos, de repente, eu fui buscar uma caixa onde tinham vários desenhos, e tinha um desenho que ela tinha feito com o nome Cat. Ela disse, um dia eu quero ter um barco meu. Ai. E foi justamente ali que a gente decidiu colocar o nome do veleiro Cat. E é como se ela estivesse levando gente nas Sempre. viagens, sempre. Bom, essa história, O Pequeno Segredo, um amor maior que a vida, inspirou filme, livro e vidas de pessoas, né? Muitas. Coisa mais linda esse livro, gente. Coisa mais linda. O filme eu não tive a oportunidade de assistir, mas aqui tem fotos, tem momentos, eu gostaria de mostrar, inclusive. Ela faleceu com quantos anos? 14. 14 anos. E era o livro É Pequeno Segredo, o filme É Pequeno Segredo, porque nós nunca contamos para ninguém, a não ser um grupo muito seleto da família, dos médicos, que sabiam que ela era soropositiva. E nós guardamos o segredo para que ela não fosse discriminada, que ela não fosse rejeitada por ninguém. E ela viveu uma vida que as pessoas dizem, mas não parece que ela era soropositiva. Não, não parece. Ela dizia para mim, não está escrito na testa. Então, o segredo foi revelado quando ela faleceu, mas era a intenção dela. Quando eu fizer 14 anos, eu quero contar para todo mundo que eu tenho HIV. Era a intenção dela. Era a Olha, fiquei intenção muito arrepiada dela. agora, eu não sabia desse detalhe, desse pequeno segredo, não sabia. Então era a intenção dela e acabou acontecendo o que ela queria, né? Então todo mundo ficou sabendo, para surpresa, inclusive de meus cunhados, sabe assim, da família, como vocês nunca nos contaram? Eu digo, porque era um segredo que a gente guardou para que a Cat tivesse uma vida como ela teve. Meu Deus, que coisa impressionante. Heloísa, depois desse processo dolorido, você lembra qual foi o primeiro destino? Que nós velejamos? Nós saímos do Brasil, já com o veleiro Cat, e nós fomos para a Patagônia. Esse foi o primeiro destino. E qual foi a viagem inesquecível que vocês já fizeram? Olha, para mim... Algumas, né? Mas... De todas elas, foi nessa última viagem quando a gente foi para a Antártica. Continente branco, assim de tirar o fôlego, porque o silêncio, olhar até onde o seu horizonte alcança, você vê tudo branco. Eu tinha medo de ir, justamente pelo frio, sou carioca, né? Pé descalço, sarong, né? Não quero frio. Mas fiquei, assim, apaixonada de chegar lá e nem era tanto frio, porque é muito seco e você não sente a temperatura tão fria. Lógico, bem agasalhada, mas, assim, de descer naquele lugar, ainda que Parece o fim do mundo mesmo, né? Parece um fim do mundo, mas muito bonito. O silêncio foi uma das coisas que mais me impressionou na Antártica. E por ser um lugar ainda que é pristino, porque eles exigem uma série de regulamentos para você levar o barco, então não existe lixo, não existe poluição. E a vida marinha toda não tem medo do homem. Então, os pinguins são curiosos, vêm ver você e passam ao seu lado as baleias. Não, é uma coisa assim de sonho. Deve ser uma experiência incrível. De sonho. Agora, alimentação no barco, no começo deve ter sido um pouco difícil e hoje é uma coisa muito simples. Mas como é que é a alimentação no barco? Olha, por incrível que pareça, nós levamos enlatados para emergência. Nossa alimentação é muito fresca. Nós hoje no barco temos uma geladeira boa. O barco hoje é um senhor barco, né? Mas mesmo antes nós levávamos assim, um cacho de banana, 50 quilos de batata, 50 quilos de cebola, esses alimentos que duram mais, repolho. E aí a gente ia comendo primeiro os alfaces, as bananas, tudo é você que põe a mão na massa? Nas expedições anteriores eu cozinhei. Sempre cozinhei, mas nessa expedição foi determinado porque o acúmulo de trabalho que eu estava gerenciando junto ao Facebook, Instagram, em toda a mídia social, então eu não ia ter tempo. Então nós colocamos um cozinheiro profissional que hoje é uma italiana, a Érica. Chiquetésimo. Que delícia! Olha, qualquer dia eu vou passar um final de semana com tem vocês. Tem que vir. Ela cozinha super bem e então ela embarcou na Nova Zelândia quando o nosso cozinheiro saiu e ele foi comprar seu próprio barco. E aí a Érica entrou. Então, essa segunda expedição, em algumas vezes eu entrei na cozinha, mas
muito legal. E a próxima aventura já tem data e hora para acontecer? Olha, nós já sabemos que em 2018 nós queremos fazer, não é uma volta ao mundo, nós vamos fazer um projeto que vem da consciência da gente ver esse nosso fundo de quintal tão poluído. É um projeto voltado mais para o meio da sustentabilidade. Ver nos lugares que nós passamos, retratar, mostrar e ver quais as soluções que podem ser encontradas nesses lugares. Nas ilhas que nós passamos, nos países que nós passamos, o que a gente pode ajudar, porque é duro, viu? Deve ser duro. A quantidade de lixo, tudo que a de gente poluição. escuta da poluição, do aquecimento global, eles estão ali em loco, vendo tudo acontecer. Exatamente. Então, e acho que você já deve sentir muita diferença de quando vocês embarcaram pela primeira vez, você tinha 30 anos, para hoje. Exatamente. Né? Não, é uma coisa assim, chocante. Assustadora, chocante. E principalmente assim... Você acha que tem solução? Eu acredito que sim, através da educação. Eu acho que cada país tem que fazer a sua parte, cada país tem que educar as suas pessoas. Por exemplo, nas ilhas do Pacífico, antes eles faziam os cestos de palha e chegou o plástico. Então, eles jogavam o cesto de palha, se desmanchava, né, na água. Hoje, eles acham que a mesma coisa acontece. Então, sabe, você fala para eles que não desmancha, eles ficam muito espantados, porque na cabeça deles é uma cesta de palha que vai se desmanchar. Então, é muito triste isso. Nós hoje vimos e sentimos muito a questão do aquecimento global, de lugares que está faltando água. Fizemos água potável em Papua Nova Guiné para a população que já estava quase 2 meses sem água potável. E eles têm que ir com aqueles barquinhos longe, quase 2 dias para buscar água em terra. Luísa, para encerrar o nosso papo, que está uma delícia, que nunca dá vontade de encerrar. Olha, essa acho que é a 3ª ou 4ª entrevista que eu faço com você e eu não tenho vontade nunca de terminar. Eu sempre tenho muita curiosidade de saber mais. Mas para encerrar, se você pudesse mudar alguma coisa das coisas que você já viveu, você mudaria? Não, eu não mudaria, mas eu acrescentaria. Eu acho que eu pediria mais para as pessoas terem mais amor. Sabe, a lição que a Cat me ensinou do amor incondicional, eu queria que as pessoas tivessem mais amor. Não é o amor pelo marido, pela mulher, pelos filhos, mas pelo seu vizinho, pelaquela pessoa que está ali na esquina, que às vezes você ignora, faz de conta que não viu. Mais amor pelo próximo, é isso que eu pediria. Luísa, muito obrigada. Meu beijo para você e para toda a sua família. Nós vamos acompanhar, claro, a sua próxima aventura. Fique sempre à vontade, venha sempre aqui no Face a Face. Muito obrigada. Você que está aí, muito obrigada. O programa chega ao fim. Te vejo na próxima semana com muito mais Face a Face.